No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o sistema reprodutor feminino. Vocês sabem quais as principais funções do sistema reprodutor feminino? Esse sistema tem como principais funções o amadurecimento das células reprodutoras femininas e a produção de hormônios. Ele é responsável pela perpetuação da espécie. Os componentes do sistema reprodutor feminino são internamente os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Já na parte externa, nós encontramos a vulva, que é formada pelo ósseo da vagina, a abertura externa da vagina, pelo ósseo uretral, que é a abertura externa da uretra, por onde sai a urina, pelo clitóris, pelos lábios menores e pelos lábios maiores. Posteriormente à vagina, nós encontramos o ânus, que é o orifício pertencente ao sistema digestório. Deu para perceber como a vulva é próxima do ânus? É justamente por causa dessa proximidade que as mulheres costumam ter mais infecções nessa área do que os homens. Por isso é importante que a higienização dessa região seja feita de forma adequada. Então lembre-se, a limpeza deve ser feita no sentido da vagina para o ânus, para que não haja contato do material proveniente do ânus com o material genital. Agora que a gente já conhece as principais estruturas desse sistema, nós podemos entender um pouco sobre esses componentes. Os ovários são órgãos bilaterais, ou seja, cada mulher possui dois, um de cada lado. Eles têm formato oval e aplanado, e são divididos em duas partes, uma interna, que a gente chama de medula, e outra externa, que a gente chama de córtex. Na medula do ovário é encontrado vasos sanguíneos, também são encontrados vasos linfáticos e nervos. E no córtex ovariano da mulher adulta, nós encontramos uma grande quantidade de folículos de tamanhos diferentes, onde se encontram as células reprodutoras femininas chamadas de ovócitos II. É importante ressaltar que as mulheres já nascem com as suas células reprodutoras formadas, mas elas ficam estacionadas na primeira fase da meiose, ao contrário dos homens que formam novas células reprodutoras todos os dias após a puberdade. Essas células já formadas são chamadas de folículos primordiais. Falando nisso, a puberdade é o período em que o corpo humano sofre diversas modificações fisiológicas, caracterizando a passagem da infância para a fase adulta. Nos homens, essa fase tende a acontecer a partir dos 9 até os 14 anos de idade e costuma ser marcada por alguns fatores, como o aparecimento de pelos pubianos, o espessamento da voz e um rápido crescimento na altura. Já nas meninas, observa-se a primeira menstruação e o crescimento dos seios, que em geral ocorre ali entre os 8 até os 12 anos. Assim, a cada ciclo menstrual, vários folículos primordiais são estimulados, mas normalmente apenas um chega à maturação necessária para a ovulação, chegando ao estágio de desenvolvimento, passando a se chamar ovócito II. Essa maturação produz uma grande quantidade de hormônios que começam a ser secretados. Esse desenvolvimento se dá especialmente pela proliferação da camada de células granulosas, pelas quais o ovócito é rodeado. Os principais hormônios produzidos com a maturação do folículo são o estrógeno e a progesterona, dois importantes hormônios desse sistema. O estrógeno permite que as mulheres desenvolvam as características sexuais secundárias, como aumento dos seios, ovos agudos, quadris largos, entre outros, caracterizando um marco da puberdade. Após esse período, esse hormônio contribui para a redução da concentração sanguínea de colesterol e também para o aumento do anabolismo proteico, ou seja, a formação de moléculas grandes a partir de moléculas menores. Já a progesterona aumenta a quantidade de vasos sanguíneos presentes no útero, o que faz com que cada vez que um ovócito é liberado na ovulação, as paredes do útero sejam preparadas para recebê-lo, permitindo que ele seja ali alojado caso seja fecundado. Caso a fecundação não ocorra, a mulher vai menstruar. Nesse GIF, a gente consegue ver a descamação do endométrio na falta da fecundação. Vale lembrar ainda que o ovário atua junto com a hipófise, que é uma glândula secretora localizada no cérebro. Então, o estrógeno e a progesterona trabalham junto com o LH, que é o hormônio luteinizante, e com a FSH, que é o hormônio folículo estimulante, além de outros hormônios. Outro importante componente do sistema reprodutor feminino são as tubas uterinas, que são canais musculares de calibres irregulares onde ocorre a fecundação. Cada tuba fornece a ligação entre o ovário e o útero. Nas extremidades das tubas uterinas, nós encontramos uma franja de projeções com formato de pequenos dedos, chamadas de fímbrias, que se movimentam trazendo o ovócito do ovário para o interior da tuba. O útero é um órgão muscular oco situado entre a bexiga e o reto,
que tem a função de abrigar o embrião em seu período de desenvolvimento. Por isso que as suas fibras musculares são muito elásticas, o que permite que ele aumente de tamanho conforme o crescimento do bebê. Esse órgão é dividido em 4 partes principais. O fundo, que é a mais superior, está associado à fixação das tubas. O corpo, que é a região intermediária. O colo, que possui um canal que o conecta diretamente com a parte superior da vagina. E o istmo, que é uma estreita região que conecta o corpo ao colo uterino. Já que nós mencionamos o colo do útero, a gente não pode deixar de conversar sobre o HPV, ou papilomavírus humano, o vírus responsável pelas verrugas genitais, que podem causar até mesmo câncer, dependendo do tipo de vírus, como câncer de colo do útero. O HPV é transmitido por contato direto com a pele infectada, podendo ocorrer durante o parto, da mãe para o bebê, e principalmente nas relações sexuais, mesmo que não haja penetração do pênis na vagina. Por isso, o uso de preservativos é fundamental, assim como a vacinação. Então, confira sua caderneta de vacinas para verificar se você já foi imunizado contra o HPV, mesmo que você seja do sexo masculino e não tenha vida sexual ativa. Segundo o Calendário Nacional de Vacinação de 2021, a vacina contra o HPV é disponibilizada no SUS em unidades básicas de saúde, ofertada para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos. Mas não se preocupe, se você já passou dessa faixa etária, ainda pode tomar vacina pelo sistema particular. A vagina, por sua vez, é um tubo muscular que se estende do colo do útero até a vulva, e a abertura externa do canal da vagina é chamada ósseo da vagina. Esse canal serve de passagem para os fluxos menstruais durante o período menstrual, para o bebê no momento do parto, e é também o órgão que recebe os espermatozoides. É fundamental a gente ressaltar que a vagina produz e elimina secreções em situações normais, geralmente compostas por muco, células mortas e micro-organismos da própria flora vaginal. Entretanto, algumas infecções e doenças, como a tricomoníase vaginal e a vaginose, podem provocar corrimentos específicos que costumam estar acompanhados de um cheiro forte, coceira e cores anormais, como tons esverdeados ou acinzentados. Os genitais externos fazem parte de uma região denominada períneo, que possui formato de diamante, se estendendo até o ânus. Em algumas mulheres, essa região é frequentemente acometida pela candidíase. A candidíase é uma infecção provocada por um fungo que existe naturalmente no nosso organismo, mas que pode se proliferar excessivamente em situações de queda da imunidade, como, por exemplo, com o uso de antibióticos e com a gravidez. A principal manifestação dessa infecção nas mulheres é a coceira e também a presença de um corrimento branco, sendo necessário procurar auxílio médico para a escolha da medicação adequada. Conhecendo melhor os componentes do sistema reprodutor feminino, nós podemos tentar entender o funcionamento do ciclo menstrual. Ele começa com a fase folicular, que tem início no primeiro dia da menstruação, sendo o período em que as células da granulosa do folículo dominante se proliferam. Já na fase ovulatória, há a liberação do ovócito pelo folículo, correspondente ao que chamamos de ovulação, que ocorre devido ao aumento de hormônios liberados pela hipófise, o FSH, que é o folículo estimulante, e também, principalmente, o LH, que é o hormônio luteinizante, que se encontra em níveis bastante elevados, configurando o que a gente chama de pico de LH. O ciclo termina com a fase lútea, quando as células do folículo dão origem ao corpo lúteo, aumentando a produção dos hormônios estrógeno e progesterona. Quando não ocorre a fecundação, o corpo lúteo se degenera por volta do 28º dia, dando início a um novo ciclo. Porém, se houver fecundação, o corpo lúteo se mantém e uma série de alterações fisiológicas ocorre no corpo da mulher que se prepara para gestar um novo ser humano. Além dos órgãos já mencionados, as mamas também fazem parte do sistema reprodutor feminino, pois apresentam extrema importância durante a gestação e também durante a lactação. Elas são um anexo da pele e são formadas por glândulas mamárias que se destinam a produzir e secretar o leite para alimentar o recém-nascido durante o período de amamentação. As mamas são formadas também por tecido adiposo, que é conhecido como a famosa gordura. As estruturas que permitem a sucção do leite materno pelo bebê são denominadas papilas mamárias e são envoltas por uma região mais escurecida, que é a auréola, onde há a presença de várias glândulas e terminações nervosas sensitivas. Quando a mulher dá à luz a um bebê, os níveis de estrógeno e progesterona reduzem,
enquanto as concentrações dos hormônios prolactina e ocitocina permanecem elevadas, o que permite a liberação do leite. A ocitocina, além de ter importante papel na amamentação, é intensamente liberada durante o trabalho de parto, dando início à construção do elo afetivo entre a mãe e o bebê. Além disso, estudos indicam que os níveis de ocitocina no sangue se encontram elevados em outras situações de afeto, como nos beijos e abraços, o que explica o motivo pelo qual esse hormônio foi apelidado de hormônio do amor. Outro importante assunto sobre as mamas é o câncer de mama, que é a principal causa de neoplasia entre as mulheres e que pode ser diagnosticado em fases iniciais com autoexame e também com mamografia. Mas como esse tema merece atenção especial, a gente preparou um post no Instagram exclusivamente sobre isso. Confira o link na descrição do nosso vídeo. Gostou do nosso conteúdo? Então deixe seu like no vídeo, comente as suas dúvidas e sugestões e compartilhe com os amigos. Siga também a nossa página no Instagram, lá tem várias informações importantes e também algumas curiosidades. Até o próximo vídeo. Essas são as nossas referências.